o que é apologética. Apologética, ela é a defesa da fé. Existe uma passagem na Bíblia, e essa passagem ela é o texto áureo da apologética cristã, que é a primeira carta de Pedro, o capítulo de número 3 e o versículo de número 15, né? Que vai nos dizer o seguinte, eu estou na versão King James aqui. Porém, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, a apologética nada mais é do que você estar preparado, né, com um arcabouço teológico, um arcabouço bíblico, para responder a perguntas assim essenciais da fé cristã, né? É bem verdade que nós vivemos num mundo aí relativista, né? As pessoas querem relativizar a verdade, mas existem doutrinas da fé cristã que são doutrinas inegociáveis, né? Mas, Daniel, respondeu o quê, né? A passagem vai dizer que nós temos que estar preparados para responder a razão da esperança que é em vós. E que tipo de perguntas estão dentro dessas que está contido aqui no texto? Perguntas como, por exemplo, quem é Jesus? Qual foi o papel de Jesus na Terra? O que é o pecado, né? Jesus, ele é homem, ele é Deus, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. Então, são perguntas que surgem na história do cristianismo, né? Perguntas também voltadas ali para o Antigo Testamento, mas vamos voltar as nossas atenções aqui nessa aula para o Novo Testamento, né? Principalmente os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos, né? E depois também as cartas paulinas. Eu vou trazer para vocês aqui a informação de que as cartas paulinas ela tem um teor apologético muito profundo, né? Então, claro que cada carta dentro do seu contexto, dentro da sua cultura, mas a apologética é isso, é você ter respostas, né, aos anseios da sociedade, aos anseios das culturas. Eles querem saber quem é Deus, né, quem que criou o universo. Por exemplo, hoje existem inúmeras ideologias que falam, por exemplo, vamos para a apologética do Antigo Testamento. Hoje existem várias ideias no mundo científico falando sobre como que o universo veio a existir. Segundo a ciência, o universo existe aí, eu não me lembro agora se é o universo ou o planeta Terra, mas há 14,5 bilhões de anos, acho que é o universo. Depois você pode me corrigir se eu estiver errado, que depois, diante de uma grande explosão, né, que é os Big Bangistas, né, eles acreditam que houve uma explosão ali de uma pequena massa de energia se expandiu e ainda está se expandindo, e dali, sem uma intervenção divina, sem nada que seja um sobrenatural, simplesmente decorrente de alguns fatores, né, aí do universo, ele veio a acontecer do nada, né? E onde que a gente entra com a apologética? A apologética de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Que é o Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A palavra ali, criou, é bará, que significa criar do nada, sem matéria-prima existente, né? Porque Deus, ele é antes da matéria. Deus, ele criou a matéria, né? Então, quando ali no hebraico, né, vai dizer Bereshit, que é o Noreshit, princípio, né? Bereshit bara, a palavra bará, significa criar do nada. Por exemplo, tem aqui atrás de mim, tem um skate aqui, tem um armário de madeira. O que foi utilizado para criar esse armário e esse skate? Ali foi usado uma árvore, é a matéria-prima. Aí vem a pergunta, o que Deus usou para criar o universo, né? Tem os átomos, os prótons, tem todo o oxigênio, tem o hidrogênio, o nitrogênio, né? O que Deus usou? Ele usou o poder da sua palavra. Ele disse, acho que o versículo 3, se não me falha a memória, ele disse assim, haja luz e houve luz. Então isso é o que? Apologética. É a Bíblia batendo de frente com a ciência, né? É claro que nós sabemos que muitas coisas da ciência são favoráveis. A gente não vai descartar que a ciência ela é muito útil nos dias de hoje, né? Mas a ciência, de uma forma geral, ela vai tentar descredibilizar a palavra. Ela vai tentar sempre colocar Deus de lado e entrar com a razão científica, né? Então, esse aí já entra para a questão da apologética aí do Antigo Testamento, que é a Bíblia confrontando aquilo que a ciência acredita. Então, existe um evangelho na Bíblia, que é o evangelho segundo escreveu São Mateus, que o Mateus ele vai ser o evangelho mais judaico. Por quê? Você pode ver ali que existe Mateus capítulo de 1, uma descendência de Abraão até Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá Pérez, Pérez a Esrom, Esrom, e aí assim sucessivamente até chegar em Jesus Cristo. E por que Mateus vai se utilizar dessa descendência de Abraão até Jesus Cristo de Nazaré? Porque Mateus ele tem um público-alvo que é o quê? Ganhar os judeus, para os judeus entenderem que Jesus Cristo é o Messias prometido da nação de Israel. É o quê? Quando o autor de um livro, ele entende o público-alvo a qual ele está lidando. Então você pode ver, cada livro vai ter um público-alvo diferente. Mateus, seu público-alvo é os judeus. Você pode ver que várias passagens de Mateus vai dizer o seguinte, como é dito pelo profeta Isaías,
né, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías. Por que o profeta Isaías? O profeta Isaías, ele viveu no período de 700 a 720 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, e o profeta Isaías, que tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, né? Há uma comparação aí de Isaías com a Bíblia toda. E Isaías é chamado de um profeta messiânico, porque Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ler na sua casa aí, Isaías 7, Isaías 9, 6, né? Porque o menino nos nasceu, o filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, ali é a prefiguração do Cristo sofrendo na cruz. Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então Isaías é o profeta messiânico, que ele apontava para quem? Para o Messias. E o que Mateus vai fazer? Vai pegar esse compêndio, que é o Antigo Testamento, e vai fazer um quebra-cabeça, tá entendendo? Então Mateus, ele entendia o público-alvo a qual ele estava lidando. O público-alvo é os testemunhos de Jeová. Vamos fazer algo agora mais prático e mais assim recente. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus ele deve ser adorado. Jesus é um Deus menor que o Pai. Como assim, né? Jesus ele é Deus, ele é Deus, só que ele é um Deus menor que o Pai. Então Jesus ele não é digno de ser adorado. Sabe aquela passagem de Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11, que é muito mal interpretado pelos testemunhos de Jeová, que vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Eles entendem que Jesus, ele é um Deus menor. Ele passou a existir, né? Existe algo dentro da teologia, acho que na teontologia, né, que vai falar sobre a eternidade de Deus, né? Nós somos eternos? Somos porque passamos a ser eternos. A partir do momento que somos concebidos, eu vou viver eternamente ou no céu ou no inferno. Só existem dois caminhos. E Deus não passou a existir. Deus existe desde todo sempre. Só que na mente dos testemunhos de Jeová, o que acontece? Jesus passou a existir em algum período da eternidade passada. Eles não têm a data, mas eles afirmam categoricamente que em algum momento da eternidade passada, o Cristo ressurreto, o Hamashia, passou a existir, tá entendendo? E aí, como que a gente vai entrar com uma apologética contra os testemunhos de Jeová? Apresentando textos, mostrando dentro da Bíblia, contexto, exegese, hermenêutica, os capítulos, os versículos, os livros, provando dentro da Bíblia que Jesus não passou a existir. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo eternamente. Apocalipse 13, 8 vai dizer que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, né? Porque Deus já tinha traçado um plano de salvação na eternidade, tá entendendo? Quando Adão peca, Adão cai, Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não trabalha com um plano B, C, não. Deus trabalha só com um plano A, porque o plano de Deus não falha, tá entendendo? Lá em Gênesis 3,15, chamado proto-evangelho, a Bíblia vai dizer que da descendência da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vai pegando o texto aqui, o texto ali, vai conectando e provando para os testemunhos de Jeová que Jesus ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que alguém, nós ou um anjo, olha que interessante, do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que ele seja considerado maldito. Aqui na King James, anátema, né? Que o simbolismo aí é o maldito. Então, o que significa isso? Se um anjo do céu aparecer e apresentar um outro evangelho, esse evangelho tem que ser considerado maldito. E aí entra a história disso aqui, ó. O anjo Moroni, se não me falha a memória, sou meio ruim para decorar nome, mas ele apareceu para um homem chamado Joseph Smith, e ele disse que havia uma revelação, né? Por exemplo, os mormons, eles acreditam que a revelação, o cânon da Bíblia não foi fechado. Existe uma passagem no último capítulo de João, que vai dizer que se fosse escrito todas as obras de Jesus Cristo, não caberiam livros no mundo. Então eles utilizam dessa passagem, como eu já vi alguns debates deles, né? Eles utilizam essa passagem para dizer que existem coisas ainda que podem ser reveladas. Por exemplo, o cano está aberto, né? Amanhã, depois de amanhã, pode aparecer um anjo aí e dar uma revelação, e eles vão complementar, além do que já tem na Bíblia protestante, para esse livro e além. Então, por exemplo, como que a gente vai entrar com uma apologética? A gente vai entrar com uma apologética ofensiva, mostrando dentro do contexto do Gálatas, usando ali grego, usando as ferramentas, talvez você não entenda de grego, mas você pode usar as ferramentas ali básicas de uma interpretação bíblica, né, para mostrar que isso é a defesa. Ó, o anjo apareceu e disse para Joseph Smith que tem um outro evangelho, mas a Bíblia diz que se aparecesse um anjo e apresentasse um outro evangelho, esse evangelho tem que ser considerado maldito. Vocês estão entendendo? Então, isso é apologética na prática. O grande conflito, Ellen Golden White, né, tem também os testemunhos seletos 1, 2 e 3, onde os adventistas vão falar sobre juízo investigativo, vai falar que a guarda do sábado implica em salvação eterna, e a gente vai entrar dentro da Bíblia, Gálatas também, que Paulo pegou muito contra os judaizantes ali. Então, assim, de uma forma geral é isso. Isso é apologética na prática.
é você ver essas deformidades do cristianismo, que isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele tem a Bíblia, que é a regra de fé e prática, que é os 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, como Bíblia, como palavra inspirada. Lá o Paulo diz para Timóteo, né? Não lembro, acho que a primeira, Timóteo 3, 16, 17, não estou bem lembrado agora, que vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirada ali é do grego até os pneustos, que significa sopro. Então, a Bíblia é o sopro de Deus para a humanidade, para aqueles que crê que a palavra é eterna, que a palavra é divina, tá bom? Então, isso que eu apresentei para vocês é apologética na prática, tá bom? Apresentação dos argumentos, respostas e questionamentos, né? Para quem não conhece, talvez já deva ter ouvido falar, existe um grande apologeta, que eu vou daqui a pouquinho, já para encerrar, apresentar um livro dele chamado William Lane Craig. Ele foi um dos grandes apologetas da história, e ele diz que a apologética é importante por 3 motivos básicos. O William Lane Craig, ele vai dizer que a apologética ela é importante por 3 motivos básicos. O primeiro, porque a apologética ela influencia a cultura. O segundo, a apologética fortalece os que creem na palavra. E o terceiro, a apologética ela ganha os incrédulos. A verdadeira apologética ela converte pessoas que estão nas trevas para a luz. A verdadeira apologética ela ganha as pessoas que estão nas falsas religiões, nas fábulas do mundo e converte pessoas para um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a verdadeira apologética ela sempre vai fazer com que almas sejam ganhas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? A função da apologética. A função da apologética é mostrar de que modo a fé cristã está relacionada com as declarações da verdade, de verdade. Mostra o poder de interpretação do cristianismo, tá bom? Ela refuta refutação de ataques aos falsos e aos espúrios ensinos que têm sido pregados nos dias de hoje, tá bom? Acredito que muitas igrejas hoje, eu vou dizer isso aqui como pastor pentecostal, assembleiano que eu sou, continuista que eu sou, a apologética tinha que ser ensinada em muitas igrejas. Tem muita baboseira, tem muita coisa errada sendo ensinada nos púlpitos das igrejas brasileiras. Por que isso tem acontecido? Porque eles têm deixado a apologética de lado, tá bom? São do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Olha que interessante, tem um rapaz, ele sempre manda mensagem para mim, e ele falou para mim que ele desconsidera o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Ele acredita que a Bíblia ela só é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E ele fala com todo, e é conhecedor da Bíblia e tudo. E ele sempre manda mensagem para mim, e eu falo de uma forma bem respeitosa, né? Mas ele fala com todas as letras, sílabas e frases. Ele fala que para ele o Antigo Testamento não tem validade nenhuma, né? E a gente tem que entrar com a apologia e falar, não, a palavra de Deus é de Gênesis a Apocalipse, tá entendendo? O próprio, olha que interessante, a apologética do Novo Testamento. O que Jesus de Cristo disse para o diabo quando ele estava sendo tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4? Ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar o Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá entendendo? Então, o que Jesus vai se utilizar? Jesus vai se utilizar as bases do Antigo Testamento para trazer ali os seus ensinamentos, né? Toda a sua doutrina. Então, existem pessoas que acreditam que a Bíblia só é o Novo Testamento. Tem outros que acreditam que é só o Antigo Testamento. Mas a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Existe um personagem, existe uma temática que está desde Gênesis e se encerra no livro do Apocalipse. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que a Bíblia fala sobre uma pessoa, sobre um plano. E essa pessoa é Jesus Cristo e o plano é o plano de salvação. O homem foi perdido em delitos e pecados, que nem Paulo vai dizer, os Efésios, e Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. E aí Jesus Cristo vem para resgatar e trazer o ministério da reconciliação, tá bom? Populares e autenticidades históricas, tá entendendo? Por exemplo, Jesus morre, ressuscita, ele fica por aproximadamente 40 dias na Terra, é visto por aproximadamente 500 pessoas, segundo aí documentos históricos, né? Depois de 40 dias, ele é assunto aos céus em Atos capítulo 1, de Atos 1 até Atos 2, vai acontecer o quê? 10 dias que a igreja está orando no cenáculo, e aí no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som como de um vento veemente e impetuoso. Olha que interessante, 40 dias Jesus ficou na terra, 10 dias a igreja passou orando. O que isso significa? 40 mais 10, dá quanto? 50. 50 dias após a ressurreição de Cristo se comemora o dia de Pentecostes. E aí o Espírito Santo desce, como foi predito por Joel, capítulo 2, versículo 26. Está entendendo que é um quebra-cabeça que tem que ser montado. Quem é o personagem principal da história? O principal personagem do cristianismo, da Bíblia, é Jesus Cristo, de Gênesis capítulo 1, porque quando Deus criou os céus e a terra, Jesus estava com o Pai, estava lá.
em Apocalipse capítulo 22, que é a Nova Jerusalém, Jesus também está lá à direita de Deus, tá bom? Para encerrar, quero aqui indicar 3 livros importantíssimos para você que quer estudar apologética. O primeiro deles é do John Frame, Apologética para a Glória de Deus. Ó, esse livro aqui é um pouco antigo já, provavelmente tenha mais, é uma versão mais atual, ela é da editora Cultura Cristã. Isso aqui é uma introdução à apologética, tá bom? Apologética cristã, Cornelius Van Til, ó, muito bom também, tá bom? E esse aqui que é o mais conhecido, né, dos grandes apologetas, né? William Lane Craig, A Veracidade da Fé Cristã Contemporânea Apologética. Esse aqui é um livraço, você tem que ter, tá bom? Só para você ter uma compreensão sobre o que é tratado aqui nesse livro, vai falar sobre como sei que o cristianismo ele é verdadeiro, né? O absurdo da vida sem Deus, a existência de Deus. Por que Deus existe? A questão dos milagres, os milagres que aconteceram nos evangelhos foram a veracidade naquilo? Tem comprovação? Como que a gente entende a questão dos milagres de Jesus, né? Então, esse livro aqui, são 3 livros aí que você pode adquirir, Apologética, e o William Lane Craig, Tertuliano também, eles são conhecidos aí como pessoas aí que desenvolveram a apologética para a glória de Deus aí no decorrer da história do cristianismo. Amém, meus irmãos? É isso.